erro médico em todos os processos legais. A repórter Ana Rebeca Passos está chegando com mais informações. Ana, o que muda então na prática após essa decisão? Agora. Oi, consegue me ouvir? De volta aqui no Manhã Cidade, para explicar melhor sobre essa situação. É o seguinte, depois dessa reunião, né, do Colégio Brasileiro, né, de Cirurgiões e também da Associação Médica Brasileira, eles fizeram um pedido à Comissão Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional de Justiça, para que o termo erro médico fosse retirado de processos legais. Vamos tentar entender. Qualquer situação dentro de uma unidade de saúde, não é, com um paciente ou qualquer outro tipo de problema que possa surgir, as pessoas já consideravam, existiu ali um erro médico, tal profissional não atendeu direito, um paciente acabou morrendo, e aí, quando se existe a denúncia, né, seja por meio da imprensa ou por meio dos conselhos regionais, por exemplo, o nome desse profissional já ia, né, para o processo, até que uma investigação fosse feita, mas o nome desse profissional já estava sendo exposto. Como, por exemplo, se você fosse fazer uma consulta no Juiz Brasil, você já teria ali as informações, não é, do que estava em tramitação. O que estava em andamento em relação àquela denúncia. E aí, esse termo erro médico já trazia um pré-julgamento para esse profissional. Isso foi o que alegou, né, tanto o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, como também a Associação Médica Brasileira, em relação a essa pauta. E aí chegou a decisão. A Justiça acatou e assinou, não é, determinando que o termo erro médico não exista mais. E aí, para que vocês possam entender, a Justiça agora tem como qualquer falha, qualquer procedimento que ocorra, não é, de forma errada, em qualquer situação, numa unidade de saúde, é considerado como ação de dano material e ou moral decorrente de prestação de serviço de saúde, e não mais erro médico. Vamos entender melhor, não é, como a categoria aceitou, não é, entendeu essa mudança, já que era uma exigência da própria categoria. Acompanhe. Cláudia Beatriz, vice-presidente do CREMEP, bem-vinda à Rádio Cidade, bom dia para você. Explica para a gente, né, por que essa decisão, essa mudança, não é? A Justiça assinou esse atestado de óbito, não é? Retirando de circulação, vamos colocar dessa forma, dos processos legais, o termo erro médico. Como vocês chegaram a essa mudança? Bom dia. Bom dia, querida. Bom dia a todos os ouvintes. Na realidade, a terminologia erro médico já colocava sobre o profissional médico uma culpabilidade, certo? Então, a medicina sempre foi e sempre será uma atividade profissional de meio, onde o médico tem todas as normas lá expressas no nosso Código de Ética Médica que devem ser seguidas. Então, ele tem que ter o exame do paciente, ele tem que estar capacitado de saber de técnicas, de medicamentos e tudo mais, e oferecer este serviço para um objeto, para que o paciente tenha o melhor, a melhor condição clínica e se resolva aquela situação. Quando a gente diz que foi uma vitória essa retirada dessa terminologia, né, e passou a ser de serviços médicos, é porque dentro do contexto muita coisa era atribuída como suposto, que a gente sempre usou essa palavra, né, um suposto erro médico, e que não estava sob a governabilidade, sob a gerência da atividade médica, perpassava por outras razões. A exemplo, um hospital superlotado, equipe subdimensionada, às vezes o paciente sofria pela prestação daquela assistência em saúde e era considerado como erro médico. E nem tudo isso estava sobre a governabilidade do médico.
O que estava sob a governabilidade dele era o ato que ele exercia, mas todo o outro contexto ao redor não diz respeito à atividade médica. E tudo era tipificado, tudo era colocado dentro dos processos como erro médico. Então, isso é um grande avanço. Primeiro, olhar o médico como a pessoa que está ali, regida por um código, para ajudar ao paciente, e não para cometer erros. Ô, Cláudia, Pois não. E aí, diante de qualquer situação que venha acontecer dentro de uma unidade de saúde ou com aquele paciente, né? A gente coloca aqui, por exemplo, pacientes que possam chegar a morrer diante de alguma situação, enfim, como esse tipo de problema, vou colocar dessa forma, pode ser entendido pelas pessoas, já para a gente não usar esse termo erro médico, só para a gente entender melhor, não é? É uma palavra que já traz pré-julgamento para os profissionais, isso ficou bem entendido, mas qualquer, entre aspas, falha do profissional, como a gente considera? Do ponto de vista ético-profissional, se abre a demanda como uma denúncia, um questionamento, o questionamento entre dos conselhos regionais da classe, então conselhos regionais de medicina, onde vai ser apurado todo o trajeto que aquele paciente percorreu, desde a entrada no serviço, aos diagnósticos, aos exames que foram realizados e o que aconteceu, se foi um desfecho para um óbito, se foi um desfecho para uma sequela, enfim, vai ser feito todo esse andar para observar se naquela prestação de serviço ocorreu alguma infração ao que tem previsto dentro do Código de Ética Médica. Do ponto de vista da justiça, aí vai ser feita uma demanda para houve dano ao paciente, então vai ser chamado, mas não apenas o profissional médico, mas a prestação em serviço que foi realizada por um ente gestor, que é a unidade hospitalar, por vários profissionais que compõem uma equipe e que podem ter levado àquela situação. Então, é importante fazer essa diferenciação para a gente não já chegar com o olhar ou com o sentimento de responsabilizar uma única pessoa, um único segmento daquela assistência. Perfeito, bem explicado. Ô, Cláudia, para a gente encerrar o nosso bate-papo, seria, nesse caso, as pessoas já julgariam aquele profissional, a imagem daquele profissional médico já ficaria, de certa forma, queimada no mercado, né? Quando se existe qualquer falha, qualquer infração, como você bem colocou. Então, é mais para evitar isso mesmo, né? Para não desmerecer uma categoria, não é? É fazer uma apuração melhor do que, de fato, aconteceu para chegar a uma conclusão, né? Se houve uma falha ou da unidade, ou do profissional, ou até mesmo do paciente. É isso. Exatamente, Rebeca. O código, né, toda a tipificação dessas demandas era colocado num processo único, onde tudo entrava e recaía sobre os ombros do médico qualquer falha da assistência. Isso trazia um dano não só ao profissional, mas também a vários outros pacientes. Por quê? Porque muitas vezes, quando você entrava numa pesquisa, que olhava lá, estava o nome do médico exposto, sem que ele tivesse qualquer responsabilidade naquela atuação ali que gerou aquele desfecho. Então, é um avanço, sim, é uma coisa que era bastante questionável. Como médica e representante da categoria, eu lhe digo, nenhum médico vai sair de sua casa para prestar um serviço que venha trazer dano a quem está sob a sua guarda, sob os seus cuidados, né?
falhas existirão, e para estas falhas a gente tem que fazer as apurações e trazer as correções necessárias conforme prevê todo um código de processo profissional, como também a nível do judiciário as normas já existentes que também dão resposta às demandas da sociedade como um todo. Mas é isso. Muito bem. Temos um código, estamos regidos por ele e estamos aqui sim para fazer o bem e ajudar toda a sociedade que precise da atividade médica. Muito bem. Cláudia Beatriz, vice-presidente do CREMEP, obrigada pelas informações e esclarecimentos. Obrigada a todos, um bom dia. Pronto, a gente acompanhou aí, não é, uma representante do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco, que é a Cláudia Beatriz, deixando bem claro que a partir de hoje, nos processos legais, não será mais utilizado o erro médico. O nome desse profissional, não é, que por algum momento, em alguma situação, se envolveu ali em uma falha, em um equívoco, esse nome não será citado também, para que possa estar acessível às pessoas numa pesquisa, por exemplo, na internet, e para que não existam julgamentos em relação a esse profissional. Então, a partir de hoje, a Justiça tem situações de falha ou equívocos envolvendo algum problema na unidade de saúde com algum paciente ou com algum profissional médico, de ação de dano material e ou moral decorrente de prestação de serviço de saúde. E aquele profissional realmente só vai passar, não é, por uma correção, vou colocar dessa forma, quando tiver de fato uma investigação feita pelo o conselho da categoria e houver realmente o julgamento daquele profissional, se de fato ele errou em alguma situação. Para denunciar casos, né, de falhas dentro de unidades de saúde, o Conselho Regional de Medicina passa o contato, que é o 21235777, 21235777. Mário Flávio. Tá certo, aí esclarecimento com a Ana Rebeca Passos sobre esse assunto tão delicado. Vamos passar no WhatsApp Cidade, que é o 998780997.